Vejam, senhores, olhem só, eu falei, vocês ouviram, agora eu lhes faço uma pergunta, uma pergunta no valor de um disco de vinil, né, do Valdir Soriano. Valdir Soriano é um cantor muito famoso, que fez um grande sucesso musical no Brasil, chama-se Eu Não Sou Cachorro Não. Depois eu posso cantar para vocês. Não, melhor não. Mas veja só, eu faço uma pergunta no valor de um disco do Valdir Soriano, com essa música, sucesso absoluto de público. Eu Não Sou Cachorro Não. Veja só. Você se depara ao longo da sua vida com várias exações. Você já parou para pensar se a exação que você paga é um tributo ou não? Por exemplo, você entra no ônibus e aí você vai pagar passagem de ônibus. Passagem de ônibus é um tributo? Sim ou não? Quem se atreve? Eu acho que não. Você acha que não? Não também. Fernando também diz que não. O Estado estabelece a obrigatoriedade de pagar o tributo. Então ele através do exercício do poder judiciário estatal, né? Nessa hipótese, o Estado não está explorando uma atividade? É que tem a questão da prestação do serviço também ao cidadão, né? Eu acredito que não seja um tributo. Diz a tarifa, não é? É uma tarifa, não é? Bom, vamos esclarecer uma coisa. Quem está fazendo a pergunta aqui sou eu. Então não é que esse negócio de responder minha pergunta com outra pergunta, porque não dá certo não. Veja só. Então, o que eu quero que você... É um tributo, porque existem, dentro do tributo, existem outras coisas, né? Que são os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria. Então, eu acho que é um tributo. São espécies de tributo. Impostos, taxas e contribuições de melhoria são espécies de tributos. E a denominação é irrelevante. Eu perguntei para você se passagem de ônibus é tributo. O que eu observo de plano é que alguns dizem que sim, outros dizem que não. E nós vamos chegar a uma conclusão aqui, como? Analisando o artigo 3º do CTN. Veja, essa passagem, ela é uma prestação? É. Pecuniária? É. Aí a pergunta, é compulsória? Não. Você não é obrigado a usar transporte coletivo. Você usa o transporte coletivo se você quiser. Se você não quiser, você vai de carro, vai pagar outros tributos, mas não vai pagar passagem de ônibus. Então, esbarra da definição de tributo, né, professor? Exatamente. Se você pegar a definição de tributo do artigo 3º do CTN, você vai verificar que nós temos lá um tributo da espécie taxa. Calma que nós vamos chegar lá. Isso é só para a gente começar a nossa reflexão. Olha só. O que é taxa? Taxa é um tributo. Só que a taxa é um tributo cobrado em face da entrega de um serviço público. Eu estou diante da entrega de um serviço público? Estou. Só que a taxa é um tributo cobrado em face da entrega de um serviço público, mas esse serviço público, ele tem natureza, ele tem obrigatoriedade de utilização. Eu não tenho a opção de não utilizar esse serviço público. Ou seja, eu
tenho que utilizar esse serviço público. Vou colocar uma exação que você paga em face de um serviço público que lhe é prestado. Por exemplo, taxa de coleta de lixo. Por que você paga taxa de coleta de lixo urbano? Porque o serviço público da coleta do lixo urbano é entregue a você ou posto à sua disposição. Mas essa exação da espécie, taxa de coleta de lixo, é um tributo ou não é um tributo? Nesse caso, é um tributo. Por quê? Porque você não tem a opção de não utilizar o serviço público. É um serviço público de utilização compulsória. Você não pode ligar para a prefeitura e falar: não quero coleta de lixo aqui na minha porta. Não quero pagar taxa de coleta de lixo. Não vai poder. Não dá. É obrigatório. Mesmo que você não coloque lixo, você vai pagar taxa de coleta de lixo. Por quê? Porque se trata de um tributo. Tem uma aluna aqui querendo admissão. Ana Bonfim, desculpem. Então, olha só. Professor, diga. Desculpa interrompê-lo. Diga, não precisa pedir desculpa. Perdão a ignorância. Diga, Carlos. Eu estou para o transporte público da mesma forma para uma compra de um carro. Ou seja, eu não consegui distinguir a diferença. Você vai distinguir a diferença rapidamente. Eu não sou obrigado a usar o transporte público, da mesma forma que eu não sou obrigado a comprar um carro. Exatamente. Mas, se eu compro o carro, eu sou obrigado a pagar imposto e PVA. Exatamente. Só que preste atenção. Eu sou obrigado a pagar a passagem. Essa não é a única diferença, Carlos. É isso que eu quero lhe mostrar. Veja só. Nós temos, quando eu for dar as espécies tributárias, vou enfrentar, inclusive, o tributo da espécie taxa. O que é taxa? A taxa é um preço que você paga por um serviço público que lhe é prestado. O que é tarifa ou preço público? É um preço que você paga por um serviço público que lhe é prestado. Ambos são preços que você paga por serviços públicos que lhe são prestados. Um é tributo, o outro não. E por que um não é tributo? Porque o serviço público que me é prestado e remunerado mediante tarifa ou preço público, ele não é um serviço de utilização compulsória. Ou seja, isso é verdade em relação às taxas, mas você não pode fazer o mesmo raciocínio em relação a impostos, porque senão você vai chegar a essa absurda conclusão. Eu não sou obrigado a andar de ônibus, também não sou obrigado a comprar carro, também não sou obrigado a ter imóvel. Esse raciocínio não vale porque você está comparando taxa com imposto. Se você comparar taxa com tarifa ou preço público, aí sim, você vai no item compulsoriedade da utilização do serviço. Só para comparar a taxa com tarifa, Carlos. Entendeu? O imposto, entendeu isso? Agora, quando eu vou falar se uma dada exação, então pense no seguinte: eu tenho exações. E aí, essas exações serão tributos ou não. E aí nós vamos classificar os tributos. E nós vamos ver que nós temos hoje no Brasil, e nós adotamos a classificação chamada de classificação quinquipartida. Partimos da premissa de que nós temos 5 espécies tributárias, quais sejam impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. E as contribuições especiais se subdividem em 4 subespécies, quais sejam contribuições de intervenção no domínio econômico, contribuições de interesse das categorias econômicas ou profissionais, contribuições sociais e contribuições para custeio da iluminação pública. Vejam, 5 espécies tributárias, a quinta espécie se divide em 4 subespécies. Isso nós vamos ver no âmbito da classificação. Mas o que eu quero lhe mostrar é que quando você entrou no ônibus e pagou tarifa, você não parou para refletir que isso não é um tributo, é um preço público. E agora você vai parar para refletir.
A mesma coisa acontece em relação, por exemplo, à energia elétrica, à telefonia. Veja, você não é obrigado a consumir energia elétrica. Você pode mandar desligar a luz da sua casa. Vai vir uma tarifa mínima. Mas se você mandar arrancar o relógio, eles vão arrancar o relógio. E você não vai pagar energia elétrica. Bom, eu não sei como é que você vai viver sem energia elétrica, mas isso é um outro problema. Você vai ter um gerador próprio, etc. Né? Mas você não é obrigado a consumir energia elétrica. Agora, você é obrigado a pagar taxa de coleta de lixo, porque você não tem opção de não ter o serviço público da coleta do lixo posta à sua disposição. Agora, vamos lá, tem muito mais dúvida para tirar. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Fundo de garantia. O seu empregador deposita para você 8% do seu salário todos os meses. E esses 8% vão para uma conta vinculada, que você pode ter acesso ou não, vai depender. Se você fizer um financiamento imobiliário, pode ser, ou então se tiver uma dispensa imotivada, você vai receber. É fundo de garantia. O que vocês acham? É um tributo ou não é um tributo? Eu acho que é um tributo, porque ele tem como você falou aí, o fato de a incidência, né? A hipótese de incidência sempre, todo mês. Estou falando legalmente. Pois, é isso que eu quero que vocês vejam. Vamos raciocinar sempre. E não é fácil. Eu acredito que sim, porque também tem a questão da compulsoriedade, né? Tem a questão da compulsoriedade, mas eu te falo o seguinte: eu sou seu empregador e nunca depositei seu fundo de garantia. Aí você entra com uma reclamação trabalhista contra mim, e eu chego na audiência e falo assim: vamos fazer um acordo de tantos mil reais, e está incluído aí nesse acordo o eventual pagamento de fundo de garantia que eu não fiz para você. Mas você me dá quitação. O juiz homologa esse acordo. Você transigiu sobre uma parte desse montante. Veja, não é fácil não. Eu não estou colocando. Se fosse fácil, eu não estava colocando para você. Presta atenção. O que a doutrina e a jurisprudência têm entendido a respeito do fundo de garantia? Que não é tributo. Entenderam? Assim tem entendido. Mas, se você chegar à conclusão oposta, você não está errado, não. E isso aí é a beleza do direito. Veja, o direito não é uma ciência exata, é uma ciência humana. E a jurisprudência dos tribunais vai mudando. Quer ver outra coisa? Olha, o Superior Tribunal de Justiça sempre considerou que essas contribuições por exemplo, para os conselhos regionais, Conselho Regional de Farmácia, Conselho Regional de Química, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura, Conselho Regional de Medicina, que essas exações consistentes nessas anuidades a esses conselhos regionais é um tributo. É prestação pecuniária compulsória em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, o Superior Tribunal de Justiça nunca divergiu a respeito disso. E aí eu pergunto, e a anuidade da OAB? Eu sempre considerei e considero, data vênia, senhores, que a anuidade da OAB é um tributo. E de que espécie? Contribuição de interesse das categorias econômicas ou profissionais, ou seja, uma contribuição especial. E continuo sustentando. Só que deixa eu dar uma notícia para vocês. Sabe o que o STJ tem entendido? Que a anuidade da OAB não é tributo. Desculpa, data máxima vênia. Eu entendo que o STJ está completamente errado, mas
O que eu sou obrigado a dizer para vocês? Que é assim que ele pensa atualmente. E encontra os mais estapafúrdios motivos para dizer que a anuidade do OAB não é tributo. Quer dizer, a anuidade do CRM é tributo, do CRES é tributo, do CREA é tributo, mas da OAB não é tributo. E sabe por que isso? Porque se não for tributo, o prazo decadencial para cobrança é de 10 anos. Cai no Código Civil nas obrigações comuns. E se for tributo, sujeita-se à decadência quinquenal, que alcança os tributos todos. Então, deixa eu explicar. Não é fácil, não. Alguns a gente consegue, outros a gente tem dificuldade. Essa questão do fundo de garantia já foi inúmeras vezes discutida. E eu estou colocando para vocês o último entendimento dos tribunais superiores é no sentido de que fundo de garantia não é um tributo. A anuidade da OAB, segundo o STJ atualmente, também não é. Só que, data vênia, com todo respeito, o STJ está errado. Agora, eu posso dizer isso aqui na academia, mas não posso dizer isso no meu processo, porque senão eu vou... sei que vou perder, porque esse é o entendimento deles. Então, veja as discussões são inúmeras. Agora, o que eu quero te mostrar, fácil não é. Quando você paga a tua GPS, Guia da Previdência Social, a empresa paga 20% de contribuição previdenciária do empregador. O que vocês acham? Contribuição previdenciária do empregador é um tributo? Tem gente fazendo assim, tem gente fazendo assim. Veja. Eu acho que é um tributo, compulsório, né? Vejam, olha o Fernando, o que ele falou. Ele pegou uma das características. Você tem que pegar todas, senhores. Contribuição previdenciária do empregador é um tributo, sim. Aí você tem que... raciocínio é prestação, é pecuniária, é compulsória, ou seja... O empregador tem opção de não pagar? Não tem. É em moeda ou em cujo valor nela se pode exprimir? É constituída em lei? E é cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada? Ou seja, se você não pagar, isso vai ser exigido de você, até judicialmente, vai ser inscrito em dívida ativa, você vai sofrer uma execução fiscal? Vai sim, e portanto, é um tributo. Agora, olha só. Veja que o agente arrecadador é irrelevante. O agente arrecadador está no artigo 3º do CTN. Procura lá o agente arrecadador. Quem é que está arrecadando isso? Não fala. Então, nessa tua mesma GPS, na Guia da Previdência Social, você tem um item que o empregador paga que chama-se terceiros, que dá 5,8% da folha. Sabe o que é terceiros? É Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, chamado de Salário e Educação. Tem uma contribuição para o INCRA, tem uma contribuição para o Sistema S, que é o SESI, SESC, SENAI, SEBRAE, que são chamados Serviços Sociais Autônomos. 5,8%, esse valor é arrecadado pelo INSS, mas é repassado para essas entidades, e essa contribuição aí é chamada atualmente, nós vamos enfrentar isso, de contribuições parafiscais, porque quem acaba arrecadando isso não é o órgão central, não é o governo, é, por exemplo, o Sistema S, né? Então, vejam, mas qual é a natureza jurídica dessa exação? É um tributo? Sim, senhores, é um tributo. E é um tributo por quê? Porque se subsume aos pressupostos do artigo 3º. Esse vai ser o raciocínio que nós vamos sempre fazer, entenderam? Subsume-se ou não se subsume a esses pressupostos. Sempre que eu tiver uma exação que se enquadre nesse conceito jurídico do artigo 3º, estou diante de um tributo. Se ela não se enquadrar,
Eu não. Agora, você não vai estar certo ou vai estar errado em função do raciocínio que você fizer. Apenas você tem que ter um raciocínio lógico, sistemático em direito. Mas em direito, essa é uma das primeiras coisas que a gente aprende. Eu não estou certo e você errada, ou você está certa ou eu estou errado. Estará certo ou estará errado quem obtiver a decisão judicial mais favorável e a decisão judicial for mais de um tribunal superior, né? Então, o Supremo, por exemplo, erra muito, só que ele erra por último, né? Depois que ele erra, não dá para recorrer para a Suprema Corte dos Estados Unidos, nem para o Tribunal Internacional de Haia, né? Nem para ONU, como fez o Lula, mas não adianta nada, né? A Suprema Corte Brasileira é o Supremo Tribunal Federal. Então ele erra também, mas erra por último. E nós temos aí que fazer sempre esse raciocínio. Um minuto, por favor, que eu vou encerrar a gravação e abrir para perguntas. Um minuto.